Opa, tudo certo com você? Bom, nessa aula então, a gente vai criar a nossa classe de conexão com um banco de dados SQLite, tá? E vamos inserir um registro aí via aplicação Java, né, para testar o nosso banco, né, a conexão com o nosso banco. Bom, então, vamos criar nossa classe de conexão? Bom, aqui no pacote Connection, ó, botão direito, New Class. Tá? Aí eu vou dar um nome aqui, de Connection Factory, tá? Basicamente uma fábrica de conexão, né? E Finish. Tá? Bom, antes de continuar a implementação, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui. Você lembra na aula passada, né, que a gente criou ali no DB Browser o nosso banco de dados SQLite em arquivo, tá? Show underline milhão.db. Eu vou clicar nesse arquivo, ó, Ctrl C, vou copiar ele. Vou voltar aqui no Eclipse. E vou abrir aqui, ó, Source Main Resources, eu vou expandir, ó. E aqui no pacote, né, na pasta Data, ou Data, você clica nela e Ctrl V, tá? Então, o banco de dados agora está aqui no pacote, na pasta Data, aqui do nosso Eclipse, tá? Source Main Resource, aqui no nosso projeto no Eclipse. Agora a gente já tem o nosso banco de dados aqui. Então, o que a gente vai fazer? Bom, eu vou criar aqui, primeiramente, uma constante, ó. Deixa eu expandir a classe. Bom, private static final string, tá? Vou colocar aqui, ó, como URL underline connection, a nossa URL de conexão. O que eu vou colocar aqui, né? Qual que é a sintaxe correta aqui para mim conectar com o banco SQLite em arquivo? JDBC, dois pontos, SQLite, dois pontos. Aí eu preciso do caminho, tá? Qual que é o caminho do nosso banco? É o src main resources barra data barra show underline milhão ponto db, tá? É esse caminho aqui que está o nosso banco de dados, né? Source main resources data show milhão.db. Agora eu vou criar aqui a connection, tá? Um atributo do tipo connection, tá? Esse connection é do java.sql, tá? Ó, cuidado com o pacote, tá? Quando você for importar essa classe, ó, é interface, na verdade, tá? Java SQL. Nossa interface connect, ó, vou criar aqui um atributo do tipo dela aqui, tá? Só que você vai perceber que vou ter problemas, né? Ó, Java SQL connection is not accessible, né? Isso acontece porque eu tenho que ir lá no meu módulo, como a nossa aplicação é modularizada, e aqui no meu módulo eu preciso basicamente dizer que eu requero o Java SQL, tá? Então, java.sql. Aí eu vou salvar. Depois que eu salvo, tá aqui, ó. Agora a nossa interface connection está acessível, porque eu requeri aqui na aplicação o pacote JavaSQL que existe essa interface. Tá? Lá no meu módulo eu configurei isso agora. Bom, agora o que a gente tem que fazer? Eu vou criar aqui um construtor privado, private, connection factory, tá?
Porque a gente vai acessar essa classe de forma estática, tá? A gente não vai criar um objeto dela. A gente não vai criar uma instância dessa classe. A gente não vai criar um objeto a partir dela, tá? Então eu já vou privar que não seja possível criar um objeto dessa classe, tá? Vou criar aqui um construtor privado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o bloco static. E quando essa classe for carregada, ela já vai executar aqui o nosso método conectar que eu vou criar agora, tá? Basicamente isso que vai acontecer. No carregamento dessa classe, o método conectar vai ser invocado, tá? Bom, esse conectar, o que eu posso fazer? Posso clicar aqui nesse X vermelho, olha só. Create Method Conectar. Ele já cria aqui para mim, eu só vou dar a implementação. Bom, basicamente, pessoal, eu vou colocar aqui um try catch, para a gente tratar a exceção aqui. A implementação é bem simples, tá? Padrão singleton, né? Basicamente vai ter só uma instância ali da conexão para toda a aplicação, tá? Não vai ter várias instâncias ali da nossa conexão. Então eu vou colocar aqui, ó. Se o connection aqui, só que na verdade ele tem que ser estático também para eu conseguir chamar ele aqui, né? Se o connection for nulo, se o connection for igual a nulo, ou seja, não existe ainda uma instância da conexão. Então eu vou obter uma instância dessa conexão. Vou chamar aqui o driver manager.getConnection, passando a minha URL de conexão. E aí eu vou configurar o que para o connection? O set auto commit eu vou colocar como false, tá? Porque eu não quero que ele controle aqui essa questão de commit, rollback, né, essas transações aí. Tá? Eu vou controlar isso lá na camada DAO, né, do jogador da pergunta. E vamos usar o log util aqui, né? Log util ponto getLogger, passando a classe que eu estou, connectionFactory.class.error, passando aqui o getCause, jogando um toString nele, tá? E aí eu preciso de um método, pessoal. Ó, esse método é privado, porque ele só vai ser chamado nessa classe, no carregamento dela, através do static, do bloco static. Esse bloco, basicamente, a primeira coisa que vai ser executada na classe, tá? O que tiver dentro dele é o que vai ser executado primeiro, até mesmo antes do construtor, tá? Eu preciso de um método, então, para mim retornar a conexão. Esse método tem que ser público, porque eu vou precisar dessa conexão lá nas minhas classes de DAO, né? Que a gente vai criar. Então tem que ser estático, que eu não vou criar objeto dessa classe, né? A partir dessa classe, não vou criar instância dessa classe. Ele vai me retornar uma connection, né? Conexão, e eu vou chamar ele de getConnection. E basicamente ele vai me retornar o quê? A minha conexão. Porque ela é privada aqui. Bom, é basicamente isso, né, pessoal, a implementação da nossa classe de conexão. O padrão singleton, né, é bem simples de implementar. A URL também não tem segredo, tá? Então, vou salvar. Ok, salvei. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vamos fazer um teste. Vamos abrir a nossa classe main. Aliás, pessoal, para essa aula não ficar muito grande, vamos deixar isso para a próxima aula, tá? Na próxima aula, então, a gente vai testar a nossa conexão com o banco de dados, que a gente acabou de criar aqui agora na classe ConnectionFactory, tá? Através dessa classe, a gente vai testar na próxima aula aí a nossa conexão, vamos conectar com o banco de dados, vamos inserir um registro lá via Java e vamos abrir o DB Browser lá para ver se o registro foi inserido aí pela aplicação, ok? Até a próxima aula.